que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. No Salmo 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E ele segue: como são felizes os que habitam em sua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram forças e os peregrinos de coração. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Amém? Felizes são esses que encontram forças no Deus, no nosso Deus, e aqueles que louvam sem cessar o nome dele. E ele é um Deus poderoso, que tudo governa. E é o nosso Pai, ao mesmo tempo que ele é um Deus tão poderoso, que parece tão distante, ele está perto, ele está a uma oração de distância. E que possamos continuar louvando e engrandecendo o nome maravilhoso desse Deus. Amém? Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. A igreja pode cantar nesse momento. O pastor de Israel. O pastor de Israel, Jesus, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39, leremos. Romanos 8, versículo do 28 ao 39. Todos encontraram? Romanos 8, versículo 29 ao 38. 28 ao 39, perdão. Eu lerei os pares e os irmãos os ímpares.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? quem fará uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, Nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. amém, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. E o amor de Cristo Jesus por nós é de um tamanho, de uma força que são inimagináveis. E Ele não só nos ama, como Ele é o próprio amor. Ele é o amor. E nós só podemos amar hoje porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele deu o seu único Filho e porque nós conhecemos o amor vindo dEle, que podemos amar também. Ele é santo, justo e também é amor. Então vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória. Eu percebo quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh,
momento, nós temos a oportunidade de devolver à casa do Pai os nossos dízimos e ofertas. E em seguida eu chamarei a irmã Neuza Alves para estar orando por esses dízimos e essas ofertas. Graça e paz, igreja. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, Pai. E nesse momento, Pai, nós agradecemos por cada vida, Pai, que pôde trazer, Senhor, os dízimos da tua casa, Senhor, para mantimento da mesma, Pai. Que a cada dia, Pai, nós possamos, Senhor, estar dedicando, Senhor, o que é mais importante, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e também cumprirmos, ó Pai, a tua palavra, Senhor, de estarmos dedicando, Senhor, todos os nossos dízimos e ofertas na casa do tesouro, para que haja mantimento, Pai, na tua casa, Pai. Abençoa todos, Pai, que ofertaram, Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor. Abre portas, Pai, de emprego, Senhor, para que eles possam também, Senhor, ter essa alegria, Pai, de estar devolvendo, Pai, os dízimos na tua casa, Senhor. Vai abrindo, Senhor, portas de emprego, Pai. Abençoa, Pai, a vida do pregador, Senhor, que possamos, Pai, ouvir, não somente ouvir, Senhor, essa palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações, Senhor, mas que principalmente, Pai, possamos praticar, Senhor,
Senhor, a tua palavra, Senhor, e vivermos, Pai, cada dia mais. Abençoa cada um que aqui veio, Pai, que essa palavra fale aos nossos corações, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Esse imenso amor de Cristo por nós foi Ele que nos resgatou, nos livrou da morte e nos deu a chance da vida eterna. Ele nos tornou alegres e uma alegria genuína. Não é uma alegria passageira, é uma alegria que realmente é de verdade, acontece mesmo. E mesmo com essa alegria, mesmo com tantas coisas boas em sermos seguidores de Cristo, Ele mesmo nos avisou que no mundo teríamos aflições e que haveriam dores, haveriam problemas, mas Ele também disse: não temam, porque eu venci o mundo. E nesse momento é só você e Deus. Durante essa música, tenha uma conversa com Ele e diga a Ele o quanto você precisa de renovo, quanto você precisa. Senhor, preciso de um milagre espiritual na minha vida financeira, na minha vida emocional. E converse mesmo com Ele e sinta o nosso Pai, que é poderoso. Amém? Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre.
se assentar. Gostaria de convidar o diácono Orlando para estar com a palavra hoje. Ligou. Tá, queridos, é sempre uma alegria estar aqui nesta igreja, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, poder vivenciarmos um momento como este, né? Nós estamos no início do ano e todo início de ano sempre há um desafio em nosso viver, né? Deixa eu ver, o ano passado eu preguei aqui e me lembro que eu estava com um alvo que era contemplação. Não sei se os irmãos ainda lembram, né? Todo ano eu tenho que ter um alvo na minha vida, né? Queria contemplar o Senhor. Este ano eu fiquei assim sem um alvo e pedi ao Senhor: Deus, me dê um alvo aí. Aí Deus traz um missionário lá de Florianópolis, esteve na minha casa e disse uma coisa. Eu digo: opa, peguei aqui, vai ser meu alvo este ano. É que tudo que eu faça tenha um porquê para a glória do Senhor. Então eu estou convencido de que tudo que eu fizer este ano eu tenho que perguntar: isso glorifica o Senhor? E vai ser assim, vai ser o meu alvo, é esse, é a pergunta: isso glorifica o Senhor? Se glorifica, vou fazer; se não, então pare com isso. Eu creio que nós precisamos sempre ter um desafio na vida. E quando inicia o ano, nós temos desafios. Todos querem mudar alguma coisa, querem vivenciar algo diferente. Tem sido assim os desafios do povo de Deus que vai à igreja no primeiro dia do ano e diz: Senhor, eu quero mudar. Alguma coisa tem que mudar a minha vida, tem que fazer uma diferença na minha vida. E isso faz a diferença mesmo, irmãos. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 3. Não vou ler tudo, vou ler alguns versículos somente, que diz assim: e eles responderam, eles me responderam. Eles quem? Depois eu digo aí. Neemias estava lá na Pérsia ainda, e os judeus foram visitar a Pérsia, e ele pergunta: como estão os judeus lá na Pérsia, ou lá em Israel? E eles responderam assim: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atentas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Que até aqui Deus digna em abençoar a sua palavra no nosso viver. Amém? Queridos, o contexto aqui é que o povo está em miséria lá
em Jerusalém, em Judá, em Israel. E Neemias ele é copeiro, ele é um ministro, mais do que um ministro, lá na corte, na Pérsia. E então ele ora a Deus e ele procura trazer a Deus o desejo que ele tem de restaurar aquela nação. Ele está bem, irmãos, é um homem que é ministro do império, mas ele toma para si o sofrimento de uma coletividade, de um povo, da sua nação, e então ele deixa tudo na Pérsia e vai para Jerusalém, com o intento de restaurar os muros de Jerusalém. Mas mais do que restaurar os muros, o intento dele é restaurar uma nação, dar dignidade àquele povo. E esse é o contexto que nós vamos falar nesta noite. E você me pergunta, e o que é que eu tenho a ver com isso, irmão Rolando? Tudo e nada. Nada porque foi um fato que passou, mas tudo porque aquilo, de alguma forma, fez você chegar aqui. Você está imbuído dentro deste evangelho. O nosso texto hoje teria reconstrução. Então eu quero nesta noite chamar os irmãos para uma reconstrução da nossa vida. E o que é uma reconstrução? Reconstruir a nossa vida é tentar de novo. Tentar de novo aquilo que eu não consegui. Ou, pelo menos, eu estou tentando, mas eu quero agora dar uma nova repaginada na minha vida. Diríamos assim, pelo menos, reconstruir. A história da reconstrução dos muros de Jerusalém revela mais do que uma obra arquitetônica. Ela nos apresenta um profundo processo espiritual, emocional e coletivo. Reconstruir nunca é simples, especialmente quando aquilo foi destruído, carrega marcas da dor, de fracasso e vergonha. Neemias nos ensina que a reconstrução é um chamado divino, mas também um grande desafio. Então o que eu quero nesta noite é chamar a responsabilidade dos irmãos para uma reconstrução da nossa vida. Irmãos, viver é um grande desafio. Eu acho que eu não preciso dizer isso, porque vocês têm vivido isso na pele. Vocês têm experimentado isso no dia a dia. Vocês sabem o desafio que vocês têm na vida para viver, para conquistar as coisas. Mas é um grande desafio. Viver é um grande desafio. Reconstrução é mais desafiadora do que construção. Construir algo do zero já exige algum esforço, mas reconstruir é mais difícil ainda. No caso dos muros de Jerusalém, se tratava apenas de erguer paredes. Era reconstruir paredes, era remover escombros, era limpar pedras contaminadas, restaurar o que ainda podia ser aproveitado. Lá estavam eles diante daquilo. Não é uma construção. Quando nós vamos construir, a gente começa do zero, dos alicerces. Mas reconstruir é diferente. Reconstruir é reparar os escombros que ali estão, as pedras que lá eu tenho que limpar, eu tenho que remover, eu tenho que trabalhar para depois assentar tudo isso. Requer mais esforço, e nossas vidas não são diferentes. Nós já vivemos, irmãos,
cheios de costumes. Nós já trazemos uma bagagem sobre nós que nós precisamos retirar. E é um grande desafio na nossa vida. É desafiador você recomeçar. É desafiador você tentar mais uma vez. Assim acontece em nossa vida, é um processo de restauração. Não começamos do zero, nós trazemos feridas que precisam ser curadas. Estão em nós. Feridas que precisam ser curadas. Traumas guardados na nossa alma. Nós carregamos isso, irmãos. Está lá dentro e a gente faz de conta que passou, mas está lá. Se não for trabalhado, meu irmão, isso vai voltar uma hora e isso vai nos nocautear. Esses traumas precisam ser trabalhados em nós. Conceitos equivocados que nos impedem a crescer. E no meio evangélico é o que mais tem, é conceitos errados. Minha esposa que vive dizendo, meu filho, não diga essas coisas. Não diga essas verdades, porque o povo não está preparado. Muita coisa dentro da igreja, irmãos, que nós vivemos e que não é real. Tem muita coisa. Aí ela diz, precisa ter coragem para dizer essas coisas. E a gente prefere, às vezes, omitir essas verdades para não prejudicar, ou não sei como é que as pessoas vão nos julgar. Mas nós aprendemos muitos conceitos errados no meio evangélico, irmãos. Conceitos errados. Eu citei numa mensagem minha, que eu tinha um colega em Recife, que ele disse que só orava de paletó. Eu digo, por quê? Diz, porque de paletó Deus nos ouve mais. Conceitos errados. Absurdos. Que nós trazemos. Mas não vá muito longe, não. Talvez bem pertinho de nós aqui estejamos, tem gente que diz assim, Deus só me ouve se eu orar dessa forma. Os conceitos errados. Deus, quando vou assistir a um jogo, eu tenho que vestir a camisa tal, porque ela me dá sorte. Conceitos errados. Hoje, quando eu quero paz na minha escola ou no meu trabalho, eu tenho que ir assim. Se eu não fizer assim, não dá certo. Conceitos errados que nós aprendemos e que nós precisamos trabalhar nesses conceitos, porque eles impedem do nosso crescimento espiritual, nosso crescimento profissional, ele nos deixa abatido, a verdade é isso. Hábitos que nos destroem. Muitos hábitos que nós adquirimos com o tempo e que está nos destruindo, e a gente não percebe. Atitudes que nos afastam dos propósitos de Deus. Muitos desses hábitos, deixa eu citar um aqui, vou voltar só para dizer. Nós estamos agora com esse celular, tem gente que não vive mais sem isso. Tornou-se um hábito, ele rouba seu tempo, destrói a sua vida e você não percebe. Entra em uns tais aí de redes sociais, e é um atrás do outro, é um vídeo atrás do outro, e as pessoas, quando menos espera, está lá, passou uma hora. Meu filho está me dizendo que um colega dele disse, gente, eu quero pedir perdão aqui à igreja, que eu passei 8 horas no celular. 8 horas no celular. Hábitos que destroem a nossa vida. Destroem a nossa vida. Atitudes que nos afastam dos propósitos divinos. Reconstruir exige encarar o passado, permitir que Yahvé trate áreas dolorosas e confiar que Ele pode reutilizar até aquilo que parecia perdido. Deus, Ele é especialista. Deus não é óbvio. Deus não é óbvio. Ele é especialista em restaurar nossas vidas. Tem sido assim. E a gente ora, às vezes pensando em uma resposta, mas Deus não é óbvio. Ele é um Deus de promessas, mas de surpresas agradáveis. Ele não é óbvio. Guarde isso aí.
Numa reconstrução, ninguém trabalha sozinho. Quando Neemias voltou para Jerusalém, ele chamou todo o povo, reuniu, ele colocou grupos e disse: nós vamos trabalhar em grupos. Você pega uma área do muro, você pega outra, a sua família mais outra, mais outra, mais outras, e assim ele fez. Ele está mostrando aqui o quê? Que nós somos seres sociáveis, e nós precisamos uns dos outros. Queridos, ninguém constrói nada sozinho, não adianta, não tente, porque não vai dar certo. Eu preciso é de você, preciso de você que está do meu lado, eu preciso dos irmãos, eu preciso dos meus irmãos orando por mim. E isso faz toda uma diferença, pode ter certeza, isso faz toda uma diferença. Eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, estava fazendo 20 ali. Hoje eu estou com 66. Queridos, eu posso dizer uma coisa, que nas minhas lutas do dia a dia, para formar a minha família, para ter filhos saudáveis espirituais, foi joelho no chão, foi busca constante, foi leitura da palavra, foi uma entrega de cada ano, sabendo que tinha um grande desafio. São 4 filhos, meus irmãos. Criar um já está difícil, criar 2 difícil também, criei 4. E me tenho como um vencedor. Eu olho para os meus pais que criaram 13, nós somos 13 lá em casa. E eu pergunto assim: meu Deus, como o Senhor foi gracioso para com os meus pais. Quando olho para o contexto de hoje, 13 filhos para se criar, mas lá está, Deus, Ele pega o cobertor, Ele estica o cobertor para cobrir os 13 filhos, mas lá está. Neemias, então, ele sabia que a vitória tinha que ser coletiva. Eu não criei meus 4 filhos sozinho. Meus pais não criaram os 13 filhos sozinhos. Ele precisava sempre de alguém ali, para cuidar também. E assim a nossa vida. Nós temos uma tendência grande de querer nos isolarmos. Nós evangélicos temos um grande defeito: isolamento. Mesmo dentro da igreja, meu irmão, como é que vai? Paz do Senhor ali na porta, mas não sabemos da história do nosso irmão. Isso não é coletividade, não é viver como a igreja primitiva vivia. Ela sabia da necessidade do irmão. Quantos aqui sabem da necessidade do outro? Da mesma forma, a reconstrução de nossas vidas não acontece no isolamento. Precisamos de apoio espiritual. Precisamos, irmãos. Eu posso chegar para uma irmã e dizer: irmã, ore por mim. Eu sei que tem muitas pessoas que oram por mim. E eu oro por muitas pessoas. Porque o que faz a diferença é nós orarmos pelos outros. A Bíblia diz que Deus abençoou Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Mas não, a gente tem uma oração tão mecânica, irmãos, que tudo é nosso, é para o nosso filho, é para o nosso cônjuge, é para o nosso lar, é para a nossa casa. Parece que não tem ninguém lá fora precisando da minha oração. Parece que ninguém necessita da minha oração, porque eu só oro para dentro da minha casa, para os meus familiares, para aqueles que me cercam, e eu preciso atingir com a minha oração vidas que eu não conheço. Eu preciso de cuidado emocional e psicológico, todos nós precisamos. Cuidado emocional e psicológico, isso tem destruído pessoas, vidas, porque leva esses traumas dos quais eu falei aqui. E se não tiver um profissional trabalhando comigo, eu irei ser nocauteado, não tenho dúvida disso. Eu preciso de apoio espiritual, cuidado emocional e psicológico, eu preciso de conselhos sábios, eu preciso de uma mão estendida nos momentos das minhas fraquezas.
Se eu não tiver pessoas ao meu redor que possa me abençoar nesses setores da vida, irmãos, eu estou perdido. É por isso que eu preciso do irmão que está aqui. Cada um de nós precisa do outro, irmãos. Você tem orado por seus irmãos aqui diariamente, citando o nome, não é abençoa a igreja e está tudo bem. Não, eu posso citar pela irmã Solange, pela irmã Sandra, eu posso citar pela irmã Ritinha, pela irmã Carminha, a irmã Neida, a irmã Edna, eu posso citar todos esses aqui. Por que eu não faço isso? Porque a nossa oração já é mecânica e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos melhorar isso. Yahvé nos criou para viver em comunhão. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas é de maturidade espiritual. Tem gente que, não, eu não peço porque se eu for pedir uma oração ao irmão Moisés, ele vai achar que eu estou fraco. Não. Se eu chego para o irmão Moisés e peço oração ao irmão Moisés, isso mostra a minha maturidade espiritual, que eu confio nele. Irmãos, nós precisamos restaurar as nossas vidas, reconstruí-las, e para isso necessitamos do irmão ao meu lado, do irmão que me faça levantar, ou colocar uma estaca em mim. Gosto muito daquele pastor que orava assim, dizia: Senhor, põe a estaca em mim, Senhor. Põe as estacas em mim, Senhor, para que eu não caia. Mas quando Neemias chegou lá para reconstruir os muros, ele encontrou uma grande oposição. E na nossa vida é assim. Quando nós queremos restaurar o nosso viver, nós vamos encontrar oposição. Até mesmo de familiares ou pessoas dentro da igreja começam a dizer: só quer ser o santo, só quer ser diferente. O que é que esse irmão tem que para todo mundo ele diz: ore por mim, ore por mim. E qual é o problema de pedir a oração? Mas nós criticamos. Neemias encontrou os Sambalates da vida e os Tobias da vida, e nós não somos diferentes, nós também encontramos esse só para criticar. Queridos, a gente aprende com os nossos filhos. Eu tenho um filho que diz: pai, eu pedi a Deus orientação, e eu disse: Deus, quando eu tiver que falar mal de uma pessoa, ou criticar mal de uma pessoa, eu primeiro desejo elogiar em alguma coisa que ele tem. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu digo: tá aí, meu filho, muito bom. Isso é maravilhoso. Se eu tiver que criticar alguém, então primeiro eu procuro algo que eu possa elogiar nele. E eu quero criticar para ver se ele cresce. Por isso, tomei isso na minha vida. Olha que coisa linda. Isso é o quê? A gente percebe que as pessoas crescem espiritualmente. Mas nós temos vozes das zombarias, palavras de maldição, interesses gananciosos. Nós víamos lá na reconstrução dos muros, pessoas que estavam se dando bem, explorando as demais. E na igreja a gente às vezes explora também os irmãos e não sabe como, mas nós exploramos, irmãos. Quando eu devo fazer alguma coisa e não faço, não, vou deixar que outro faça, isso é explorar. Se Deus colocou em meu coração algo que eu possa fazer, eu vou fazer. Eu serei desafiado a fazer. Então, discursos que tentam nos desanimar é o que nós mais vamos ouvir. Na reconstrução da nossa vida espiritual, emocional e moral, também surgem vozes semelhantes, tentando nos derrubar. Há sempre os Sambalates da vida, os Tobias da vida, que querem nos destruir. E nós precisamos estar atentos, porque nós somos capazes de vencer tudo isso. Diante das oposições, somos chamados a romper em fé. Romper em fé não é romper quando nós estamos no bem bom, como se diz,
Mas é diante das oposições, diante das adversidades da vida, é aí que nós precisamos romper em fé. O destino daqueles que confiam em Yahvé não é a derrota, mas é a perseverança, meu irmão. O destino de cada crente no Senhor é a perseverança. Eu vou perseverar, eu não vou me abater, eu vou me levantar. Para reconstruir a nossa vida, nós temos que ter atitudes como essa. Reconstrução nos leva a reconhecer nossa condição. Se eu quero reconstruir a minha vida, eu tenho primeiro que também olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso melhorar, o que é que precisa melhorar em mim. Porque, irmãos, é uma via dupla. O Espírito Santo, ele quer atuar em nós, mas ele espera também de nós. Ele atua em nós, mas espera também de nós. Esse evangelho que joga tudo nas costas de Deus, do Espírito Santo, é um evangelho que eu não aceito. Não, Deus vai fazer isso porque já está escrito lá, você não vai, eu não preciso mais fazer nada. Não, já está escrito, tudo já está determinado, tudo. Não é verdade, irmãos. Nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele tem. Por que Deus manda aqui? Como é que ele determina que eu devo orar? Que eu devo buscá-lo? É para apresentar os meus problemas a ele. E ele vai realizar. Eu não posso viver uma vida indiferente a isso. Mas quando a gente chega no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 36, deixa eu ler aqui. Neemias 9:36, olha o que ele diz: eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Neemias está dizendo aqui, nós levantamos os muros, restauramos os muros de Jerusalém, estamos cercados, os portões já estão no lugar, mas ele reconhece que ainda é escravo. Escravo de quem? De um rei que está lá na Pérsia e manda em mim. E eu tomei esta palavra para mim, que nós também somos escravos ainda. Há muitos que vivem na escravidão e não percebem isso. Eu sou escravo do sistema deste mundo, irmãos. Nós somos escravos e não percebemos isso. Em quem é que você vota? Não quero citar o nome de ninguém. Mas você vota em uma pessoa que o sistema manda. O sistema lhe traz só coisas boas dessa pessoa. O sistema joga diante de você aberrações do outro. E aí você vai. Eu sou escravo desse sistema. Nós somos escravos. Quais são os pensamentos que ocupam a minha mente? O sistema é quem diz. Por quê? Porque eu estou conectado às redes sociais. E ela hoje está dirigindo a vida das pessoas. Deixa eu dizer, na internet não tem nada de graça, irmãos. Porque aquilo que você entra, que é de graça, você está dando audiência para alguém ganhar dinheiro. Nada é de graça lá. Nada é de graça. Não, mas eu gosto de entrar lá. Você está dando audiência, alguém está ganhando quando você entra na internet. E você não sabe disso. Por que isso? Porque isso é o sistema desse mundo. Quando eu entro numa rede social, tem alguém ganhando. Não pensa que, não, você está dando audiência para alguém, está dando dinheiro para alguém, não sabe. E eu vou ficar sem entrar na internet? Não, você não vai ficar sem entrar na internet. A internet, aliás, eu reputo como uma coisa boa. Por quê? Porque eu acesso coisas boas. Eu não vou ficar acessando o que não presta. Agora, tem gente que diz, a internet não presta, porque acessa só o que não presta.
Então a gente tem que saber o que acessar, tem que saber onde é que eu posso fazer parte. Então essas redes, às vezes nós somos escravizados pelas redes sociais. E não nos percebemos disso. Sou escravo das redes sociais. Sou escravo dos próprios conceitos que eu trago no meu coração. Trago na minha vida. Às vezes eu sou escravo de alguns conceitos. Quer ver uma coisa? Mas é um absurdo e acontece. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e não vai com a cara da pessoa. Ele diz, não vou com a cara dessa pessoa. E você não sabe por quê. Por que você não vai com a cara do irmão Orlando? Não sei, eu olho para ele e não vou com a cara. São conceitos que estão dentro de você. E você não percebeu ainda. Olha os conceitos que nós aprendemos. É homossexual, não quer nem papo. Isso é um conceito que a gente traz e destrói a nossa vida. Não, é uma lésbica, não quero nem papo com ela. Esse conceito, será que ela não precisa de Jesus? Ela pode até continuar onde ela quiser, mas que eu tenho que chegar lá e falar para ela de Jesus, eu tenho. Eu estou citando esse conceito aqui, mas são muitos, são inúmeros. E nós hoje no Brasil, nós estamos divididos aí na política, estamos divididos em tudo. Se um é de um partido, eu não olho mais para o outro, eu não quero mais saber, não quero amizade com aquele camarada. São conceitos errados que nós trazemos dentro de nós e nós precisamos trabalhar isso, reconstruir nossa vida, é isso, irmãos. Eu não tenho que viver com esses conceitos errados no meu viver. Isso me afasta de Deus. Isso me tira da comunhão com o meu Deus. Por quê? Porque eu tenho conceitos errados na minha vida. O camarada me fez o mal, não quero nem saber, é filho dele, eu não quero. Que conceito é esse? Que cristianismo é esse que nós vivemos? E muitas vezes são os traumas não tratados na nossa vida. Somos escravos de bens materiais. Tem gente que se apega com os bens materiais e se torna escravo, escravo do dinheiro, escravo do que tem. Não dou, é meu, isso aqui é meu, não compartilho. Um dia você vai embora e vai ficar tudo aí. E o que Deus lhe deu para você usar com o seu próximo, você nunca usou. Porque você é egoísta. Porque você se apega, você é escravo dos bens materiais. Você é escravo dos desejos desordenados que estão na sua mente, que a internet aguça a cada dia na sua vida, e você não percebe isso. Desejos desordenados que estão na minha vida, e tudo isso tira a minha paz com o meu Deus. Onde é que está Yeshua na sua vida? Onde é que Yeshua faz parte do seu viver? A verdadeira reconstrução começa quando reconhecemos nossa condição de pecadores e desejamos ser livres de tudo aquilo que nos impede a ter uma comunhão com Yeshua. O que é que eu tenho que olhar para dentro de mim? Quais são, na realidade, os benefícios de uma construção? Após a restauração daqueles muros, do capítulo 1 ao capítulo 6, mostra tudo isso, irmãos. O povo celebrou. O povo cantou de alegria. Sentiu-se protegido com aqueles muros. Voltou ao serviço no templo em adorar Yahvé. E teve o reacendido desejo de adorar e conhecer Adonai de perto. Diz o livro de Neemias que eles passaram de manhã
e ler o livro, aquele livro, alguns rabinos dizem que foi o livro de Deuteronômio que eles leram ali. A manhã todinha lendo o livro de Deuteronômio, para reacender naquele povo a sua vida espiritual. Às vezes nós também precisamos ler um livro todinho para reacender a nossa vida espiritual diante do nosso Deus. Assim acontece com aqueles que encontram sentido na vida, por meio da graça de Yeshua. Uma vida restaurada gera. Olha o que é que gera uma vida restaurada. Como é que eu sei que o irmão tem uma vida, e pode ter, e se você buscar, você vai ter, meu irmão, uma vida restaurada? Porque uma vida restaurada gera humildade na pessoa. Como é que nós conhecemos que uma pessoa tem uma vida restaurada em Yeshua? Quando é uma pessoa humilde. É tão difícil ser humilde. É tão desafiador ser humilde, mas é uma das características de uma vida restaurada. Outra característica é o otimismo. Você chega e o irmão está sempre otimista. Tem irmãos que já vivem abatido, já vive sorumbático ali, acabado, parece que não tem mais, não tem alegria no coração, não tem nada que motive. Mas uma vida restaurada, ele é humilde, ele é otimista. Não, a coisa está feia, mas vamos lá, nós vamos batalhar, nós vamos atrás, vamos correr. Nós precisamos dar um passo. Ele é otimista, ele quer, ele sabe que tem um Deus que ele pode confiar. Mas tem aquele que está lá abatido. Eu tenho orado e Deus não tem ouvido a minha prece. Eu não sei não se isso vai dar certo. Parece que há um abatimento dentro da pessoa que gera aquilo, contamina quem está ao seu redor, e isso é péssimo. Uma vida restaurada não vive assim. Vamos para frente. Vamos para frente. Queridos, a gente tem visto testemunho de pessoas que contraíram o câncer e venceram, sabe por quê? Pelo otimismo. Médicos dizendo isso. Rapaz, eu nunca vi uma coisa daquela. O camarada queria vencer e venceu mesmo. Isso faz uma grande diferença no nosso viver. Você ser otimista. Tinha um ditado que eu gostava muito que dizia assim: o pessimista senta-se e lamenta, mas o otimista levanta e age. Faz uma diferença tremenda na sua vida. Você passa a ser outra pessoa. Ser otimista é isso. É de alguém que foi restaurado. Mas alguém que foi restaurado também gera lealdade. É tão bom a gente ter um irmão que é leal. Eu posso me abrir com ele, eu posso contar o meu pecado, podemos orar, porque ele é leal. Leal é uma característica de alguém que foi restaurado. Outra característica, ser fiel, fidelidade. Eu sei que ele é fiel, eu posso contar com ele. Fidelidade é também outra característica, mas tem outra aqui que eu acho que resume toda essa: amor ao próximo. Amor ao próximo só advém daqueles que têm uma vida restaurada. Porque o ser humano, por natureza, ele é egoísta. Ele quer as coisas só para si. Ele quer a vitória só para si. Não quer dividir. Mas quando nós estamos em Yeshua, com o Espírito do Santo em nossa vida, há uma diferença. Nós queremos compartilhar. Eu quero compartilhar o que eu tenho com o meu próximo. Eu oro por aquele que eu não sei quem é, mas eu sei que ele está precisando. Quando eu oro por um enfermo, não oro só pelos que estão no hospital. Eu oro por aqueles que estão debaixo de uma árvore, de uma marquise, aquele que não tem nenhuma onde se deitar, mas ele está lá sofrendo.
Ali em Petrolina, aqui em Juazeiro deve ter também um lugar desse, mas ali em Petrolina, de vez em quando a gente vai, leva uma sopa ali na rodoviária. É o lugar onde tem mais pessoas, principalmente à noite. Você vê muita gente ali. Pessoas aí, eu digo, gente, procura conversar com eles. São moradores de rua, procura saber da história. Queridos, quando a gente procura saber da história, a gente fica chocado. Pessoas de dentro da igreja estão lá agora. Pessoas de boa família estão lá também. Porque algo aconteceu e aquilo magoou tanto que fez toda a diferença e ele não quer mais saber da família. Quer ir para o mundo, mas não volta mais na família. E aí eu quero compartilhar aquilo que eu tenho com aquele que não tem. Eu não posso viver, eu tenho que pensar assim, Senhor, me ajude a compartilhar o que eu tenho. Aí às vezes a gente diz, mas eu tenho tão pouco, Senhor. Mas nesse pouco o Senhor pode me ajudar. Eu quero compartilhar com alguém. Eu quero fazer. Queridos, eu tenho visto que as pessoas que mais têm são as pessoas que mais retêm a mão. Mas tudo isso é a ação de uma vida que não foi restaurada. É uma vida que não se abriu para o seu próximo. Restauração não é apenas externa, ela transforma o interior do ser humano. E para concluir, a restauração é sim um ato desafiador no nosso viver. Envolve dor, confronto e perseverança. Porém, vale a pena. Quem se permite ser reconstruído por Yahvé, experimenta um novo e profundo e reconfortante momento no nosso viver. Que sejamos como Neemias, sensíveis à dor dos outros. Aquele homem era um homem que estava ministro do império, mas ele estava sensível à dor dos seus irmãos. Firme no propósito e confiante de que aquele que nos chamou para reconstruir também nos capacita a concluir a obra. Por isso nós precisamos. Assim nós somos. Nossa vida muitas vezes parece uma casa em ruína. Carregamos escombros emocionais, pedras feridas pelo tempo, rachaduras causadas pelo pecado e pela dor. Muitos dizem que não há mais jeito, mas Yahvé nos dá. Ele nos vê nas ruínas. Nas ruínas da nossa vida, Deus está olhando. Está esperando, pelo menos, que você grite por Ele. Queridos, nós vivemos muito a reclamar da vida. Nós sabemos gritar, ai, chorar, nós sabemos reclamar, lamentar, murmurar. Mas você sabe de uma coisa que eu aprendi nesses tempos? É que diante dos problemas, Deus pode levantar oportunidades. Debaixo dos nossos pés estão as oportunidades da vida. É naquele momento que você está passando por grandes dificuldades que pode surgir as oportunidades da sua vida e você não percebe. Uma vez no meu trabalho, chegou a ordem que eu tinha que sair daquele setor e ir para outro, e eu não gostei daquilo. E era uma sexta-feira e eu passei o sábado e o domingo sem dormir. E orava, Deus, eu não quero ir para aquele setor, não quero. Na segunda-feira eu volto para o trabalho, pergunto ao superintendente que estava aí. Eu digo, rapaz, eu não estou querendo ir para lá. Não tem outra maneira não. Ele disse, Orlando, ou você vai para lá, ou então eu vou lhe tirar do cargo de confiança. Pronto, foi simples assim. Ou você vai, ou então está fora. E eu fui com o coração ali magoado, ferido, fui para aquele lugar.
2 meses depois que eu estou lá, eu digo: Senhor, é o Senhor querendo me abençoar e eu não queria. O melhor lugar que tem para se trabalhar aqui nessa empresa é esse lugar. Era Deus fazendo a obra em mim e eu renitente, forçando, não querendo ir. As oportunidades estavam ali debaixo dos meus pés. Surgiram oportunidades. Lá eu pude crescer muito mais, porque lá todos puderam ver o trabalho que eu fiz, reconhecer, vieram os elogios, vieram os tapinhas nas costas, e ali eu pude crescer dentro da empresa. Um lugar que eu dizia: Senhor, não quero, faça alguma coisa, mas estava lá as oportunidades debaixo dos meus pés. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade, mas as oportunidades estão debaixo dos teus pés. Ande, se movimente, meu irmão, porque Deus quer lhe abençoar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus bendito, amado Senhor, a Tua presença em nossa vida faz toda a diferença. O Teu agir, Senhor, no nosso viver é que nos motiva a ter uma vida de alegria e de paz. E em nome de Jesus, nós estamos orando para que o Senhor possa nos reconstruir. Temos tanto, Senhor, na nossa vida que precisamos de reconstrução. Tantas áreas da nossa vida que precisam de uma reconstrução. Ou talvez a nossa vida como um todo. Espiritualmente, Senhor, eu não quero ser o mesmo do ano passado. Emocionalmente, eu não quero viver com aqueles temores que tanto me afligiam. Não quero, Senhor. E para isso eu quero colocar diante de Ti tudo isso. As minhas fraquezas, as minhas labutas, a minha incapacidade de poder fazer algo que eu preciso. Quero colocar diante de Ti. Quero colocar diante de Ti, Senhor, aquilo que tanto aflige a minha alma, aquilo que tem tirado a minha paz. Reconstrua, Senhor, em mim. Reconstrua com o Teu Espírito, Senhor. Refaça aquilo que eu perdi, os sonhos que eu deixei de sonhar. Cantamos aqui nesta noite, Senhor, que nós precisamos restaurar os sonhos perdidos. Oh Deus, as nossas orações não se perdem. Nunca uma oração se perdeu. Algo que eu pedi há tanto tempo atrás vai acontecer em algum momento, se já não aconteceu. Oração não tem prazo de validade. Por isso, Senhor, nos leve ao Teu altar. Nos leve ao Teu altar. Faça-nos clamar e ter a certeza de que o Senhor irá nos responder no tempo oportuno. Oh, restaura, Senhor. Restaura aquilo, Senhor, que faz diferença no seio da minha família, na vida dos nossos filhos. Restaura, Senhor. Não fizemos filhos para o mundo, Senhor. Não fizemos, Senhor. Nós não nos rendemos diante daquilo que é uma pseudo de derrota, Senhor. Não nos rendemos. Não nos rendemos para um filho que se afastou do Evangelho. Não nos rendemos para o cônjuge que se afastou do Evangelho. Não. Nós continuamos pedindo, orando, crendo, porque o Senhor é quem faz. Oh Deus, nós só precisamos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor faça a nossa vida ter um sentido que alegre o Teu coração. Oh Deus, que cada vida que aqui se faz presente, eu quero orar, quero colocar diante de Ti, que durante esta semana o Senhor dê um grande desafio.
desafio de jejuar, um desafio de ler um livro da Bíblia, um desafio de decorar versículos, um desafio que agrade o teu coração e o nosso coração também, Senhor. Mas diante desses desafios, Senhor, mostre uma grande vitória ao teu filho. Uma grande vitória para que ele perceba que aqueles que buscam o Senhor chega na hora certa. Oh Deus, traz a paz sobre o nosso coração, pois essa é a nossa oração, no nome santo de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.